Olá, eu sou o professor Benite e vamos iniciar nossa aula sobre diluição, tudo bem? Bom, dentro da diluição, o conceito é bem simples. Nós fazemos isso no dia a dia. Às vezes você compra um suco concentrado, pega uma colher de sopa desse suco, dilui no copo, coloca uma quantidade de água, né? Pega uma colher de sopa do suco, adiciona essa colher de sopa do suco no copo, coloca água e mistura bem, ou seja, isso é uma diluição. Então, diluir uma solução significa adicionar a ela uma porção do próprio solvente. Então, quando eu pego um pouquinho do suco, coloco no copo e adiciono água, o solvente é a água. E detalhe, o soluto não vai mudar a sua quantidade, porque imagine vocês o seguinte, olha aqui. Imaginem que eu tenho aqui uma colher de açúcar, tá? Vamos supor que a gente tenha uma colher de açúcar dentro deste Erlenmeyer, tá bom? Erlenmeyer. Então, eu tenho uma colher de açúcar e o volume aqui seja um volume aí de, vamos supor, 500 mililitros. Então, eu tenho uma colher de açúcar em 500 mililitros. Aí eu vou adicionar o solvente puro, ou seja, eu vou adicionar água. Ao fazer isso, ao adicionar água, essa colher de açúcar, que eu coloquei uma colher de açúcar, continua solubilizada no solvente, na água. Só que eu vou ter um volume maior. Vamos supor que o volume final passe a ser 1000 mililitros, certo? Vamos supor que o volume final ele passe a ser 1000 mililitros. Então, eu continuo com a colher de açúcar, certo? Eu continuo com a colher de açúcar eu continuo com uma colher de açúcar, porque eu não adicionei mais açúcar, eu só adicionei água. Então, antes, eu tinha uma colher de açúcar que ocupava um volume de 500 ml, agora a mesma colher de açúcar ocupa o volume de 1000 ml. Quer dizer, se essa mesma colher de açúcar ocupa um volume maior, isso indica que nós fizemos um processo de diluição, tudo bem? E dentro da solução nós vamos identificar alguns fatores, como por exemplo, a massa do soluto. Eu coloquei uma colher de açúcar, talvez a massa desse açúcar seja 10 gramas. Vamos supor que uma colher de açúcar vamos supor que uma colher de açúcar tenha a massa de 1 grama. Certo? Então, eu tenho 1 grama, né, num volume inicial, esse volume inicial aqui de 500 mililitros. Então, a concentração seria uma colher de açúcar em 500 mililitros, ou seja, 1 grama em 500 mililitros, ou seja, 1 grama em meio litro, ou, né, se a gente dividir 1 por meio, eu vou ter, então, 2 gramas por litro. Agora, se eu adicionar o solvente puro, eu continuarei tendo 1 grama. Observem que a massa do soluto antes da diluição é igual à massa do soluto após a diluição. Então, a massa do soluto antes é igual à massa do soluto depois. Não tem diferença. A diferença é que agora 1 grama estará ocupando um volume maior, consequentemente, esta solução estará mais diluída. Então, nós teremos um novo volume e uma nova concentração, uma concentração menor. Eu sempre gosto de verificar o seguinte, olha, se o volume final foi de 1000 mililitros e o volume antes da diluição era igual a 500 mililitros, eu consigo perceber que eu diluí, né? Eu vou diminuir a concentração em 2 vezes, porque se a gente dividir 1000
por 500, o nosso resultado será igual a 2. Então, meu fator de diluição era igual a 2. Então, se eu tinha 1 grama em meio litro, que dá uma concentração de 2 gramas por litro, eu passo a ter 1 grama em 1 litro, que é a concentração de 1 gramas por litro. Ou seja, eu diluí 2 vezes. Se você pegar a concentração inicial, que era 2 gramas por litro, dividir por 2, você vai chegar ao resultado final. Tá bom? Pode acontecer o inverso, ou seja, eu tenho 1 grama de açúcar em 1 litro, evapora-se 500 ml, e aí eu tenho 1 grama em 500 ml, já que evaporou 500 ml de 1 litro. Então, eu teria uma solução mais concentrada, né? Esse processo de evaporação, ao invés de aumentar a diluição, ele aumenta a concentração, porque nós estamos extraindo dele o soluto. Tá? Então, vamos perceber o seguinte, no processo de evaporação nós vamos estar extraindo o solvente, o soluto não muda a sua quantidade. A quantidade de soluto antes da diluição é igual à quantidade de soluto depois da diluição, e na evaporação também nós teremos o mesmo processo. Agora, vamos analisar o seguinte, ó. Nós verificamos que a concentração é a massa do soluto sobre o volume da solução, né? Então, eu tenho uma massa do soluto, essa massa não muda. Se a gente isolar a massa dos solutos, nós vamos chegar na seguinte proporção matemática, concentração vezes volume. Aí nós adicionamos o solvente, certo? Ao adicionar o solvente, a concentração muda, a quantidade de soluto não muda, mas a concentração, ela muda. A concentração muda, então vai mudar a concentração e vai mudar o volume. Logo, eu vou verificar que a massa do soluto, que é a mesma, que não mudou, é igual a uma nova concentração vezes um novo volume. Se a massa do soluto antes e depois da diluição é a mesma, eu posso colocar esses fatores aqui, ó, em igualdade, certo? E ao colocar em igualdade, ou seja, ao classificarmos que a massa do soluto antes da diluição é igual à massa de soluto depois da diluição, então eu posso dizer que a concentração vezes o volume antes é igual à concentração vezes o volume depois. Então, nós vamos ter esta equação, que é uma equação que faz referência à diluição. Tudo bem? A diluição. Então, nós temos essa proporção matemática muito importante no nosso exercício. Prosseguindo, então, o volume e a concentração de uma solução são inversamente proporcionais. Quer dizer, então, se eu tenho 1 grama de açúcar e meio litro de água, ao adicionar mais meio litro, eu passo a ter 1 litro. E continuo tendo 1 grama de açúcar e 1 litro. Eu aumentei o volume e a concentração, consequentemente, diminui. Não é? Então, se você tem lá um cafezinho que tem... você coloca lá 1 grama de açúcar no café, né? E toma, e está muito doce, aí você adiciona água e mistura bem, ele vai ficar menos doce. Por quê? Porque a concentração do açúcar vai diminuir. Muito bem. Então, como que faz uma diluição no laboratório? Então, no laboratório, geralmente, nós temos um reagente, né? Uma solução estoque. Essa solução estoque, ela possui uma concentração de reagente, onde fica guardado. Eu vou lá no laboratório, pego a minha solução estoque, que é muito concentrada, e vou usar uma pequena porção dela. Para isso, nós usamos um instrumento que é este aqui, essa vidraria, cujo nome da vidraria é pipeta. Então, o nome desta vidraria chama-se pipeta. E qual é a finalidade da pipeta? A finalidade da pipeta é de transferir volumes. Então, eu vou transferir uma alíquota, um volume da solução concentrada para um balão volumétrico. Ou seja, eu vou preparar uma solução, né, de concentração
que eu desejo. Para isso, eu uso uma pipeta. Eu transfiro uma alíquota para o balão volumétrico. Veja, né? Vamos supor aqui que essa pipeta tem um volume de 10 ml. Então, eu vou transferir 10 ml, transferirei, né? Porque eu vou usar a minha pipeta, vou lá na minha solução concentrada, eu venho aqui na minha solução concentrada, pipeto 10 ml, adiciono esses 10 ml dentro de um balão volumétrico, vamos supor, de 100 ml, aí eu vou ter 10 ml dentro de um balão de 100 ml e completo com água. Veja, vou adicionar água, que é o nosso solvente, né? Vou adicionar água, fechei o meu balão e verifiquei que eu não atingi o menisco ainda. Homogeneizei bem, né? Então, eu tinha adicionado 10 ml, eu ainda não cheguei no volume final, o volume final é de 100 ml, porque eu não atingi o menisco. E aí, com cuidado, eu completo com água até atingir o menisco. Então, percebam bem, eu peguei 10 ml de uma solução, adicionei dentro de um balão volumétrico de 100 ml, completei com água destilada até a marca do menisco. Ou seja, em 10 ml tem uma quantidade de soluto. Aí eu adicionei água até o volume, até a quantidade suficiente para 100 ml. E a quantidade de soluto continua a mesma, só que a quantidade de soluto que ocupava um volume de 10 ml, agora essa quantidade de soluto passa a ocupar um volume de 100 ml, ou seja, um volume 10 vezes maior. Isso quer dizer que a diluição teve um fator igual a 10. A concentração da solução agora será 10 vezes menor comparada com a concentração da solução reagente, a nossa solução estoque que nós utilizamos no início do nosso experimento. Muito bem, então, neste exercício aqui eu tenho uma solução estoque de sulfato de alumínio, veja no rótulo, a concentração é de 0,1 mol por litro. A minha solução estoque tem um volume de 1 litro, está lá guardado no meu armário, no meu laboratório. E com uma pipeta de 50 ml eu vou extrair da solução estoque apenas 50 ml, lá tem 1 litro, não vou usar 1 litro, vou usar apenas 50 ml e vou transferir esses 50 ml para um balão volumétrico, por exemplo, um balão volumétrico de meio litro, de 500 ml. Percebam o seguinte, percebam que quando eu pipeto 50 mililitros, a concentração da solução não muda. Olha lá, se o rótulo diz que a concentração é 0,1 mol por litro, em 50 mililitros, a concentração de sulfato de alumínio continuará sendo 0,1 mol por litro. Ou seja, a concentração não muda, por isso que nós chamamos de concentração comum. Neste caso, é a concentração molar, mol por litro, ela é a mesma, ela não se altera. Então, nós verificamos que para converter essa concentração mol por litro para a concentração grama por litro, eu posso lembrar da fórmula. Vejam, eu sei que a concentração gramas por litro verifica a massa do soluto dividida pelo volume da solução. A massa do soluto aqui que nós temos, o volume da solução que nós temos são 50 ml, que é o volume que eu pipetei. E a massa do soluto eu não sei, mas eu sei que eu tenho 0,1 mol de sulfato de alumínio. Então, quantos gramas são 0,1 mol de sulfato de alumínio? Então, se eu souber quantos gramas eu tenho de sulfato de alumínio, basta dividir por 50 ml e eu vou achar a concentração em gramas por litro desta solução. Então, nós sabemos que o número de mols, olha lá, o número de mol é igual à massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto. Então, se eu quero determinar qual é a massa de soluto, basta isolar
a massa do soluto e isolando a massa do soluto, eu vou ter que a massa do soluto ela é igual ao número de mols que nós já temos, né? O número de mols que nós vamos descobrir, desculpa, né? Porque o número de mols, a 0,1 mol por litro é a concentração da solução, vezes a massa molar, tá? Então, pessoal, só para a gente recapitular o que nós estudamos até aqui. A concentração é de 0,1 mol por litro. Eu tenho aqui 50 mililitros, tudo bem? Se a gente sabe que a concentração molar é o número de mols dividido pelo volume da solução, o número de mols é igual à concentração vezes o volume. Ou seja, se eu pegar 0,1 mol e multiplicar por 50 mililitros, aí eu tenho que fazer uma conversão de unidade, porque esse é mol por litro, a concentração, o volume tem que ser em litros. Então, eu tenho que converter 50 mililitros em litros. Eu tenho que fazer, então, um ajuste deste volume. Nós vamos ter que vamos ajustar o volume para poder achar a concentração. Muito bem. Então, aqui, para passar a concentração mol por litro, para converter a concentração mol por litro em gramas por litro, eu posso dizer o seguinte, já que eu sei que a massa do soluto é igual ao número de mols vezes a massa molar, olha lá, a massa do soluto é o número de mols vezes a massa molar, basta substituí-lo na fórmula. Veja, basta substituí-lo na fórmula. Ao fazer esta substituição, nós vamos perceber que a concentração, gramas por litro, é a massa do soluto dividido pelo volume. Como a massa do soluto é o número de mols vezes a massa molar, vou colocar aqui, Então, eu posso dizer que a concentração gramas por litro é igual ao número de mols vezes a massa molar dividida pelo volume. Perfeito. Agora, nós sabemos também, de acordo com as aulas anteriores, que o número de mols dividido pelo volume é a concentração mol por litro. Ou seja, é justamente essa concentração aqui. Então, eu posso dizer, convertendo aqui, concentração comum é igual a concentração mol por litro vezes a massa molar. Então, nós vamos chegar nesta equação. Eu gosto de frisar a seguinte forma aqui, para nós não perdermos o foco. Eu gosto de frisar o seguinte, a concentração mol por litro, eu posso usar este símbolo aqui, este símbolo mol por litro, ou colchetes. Eu gosto de usar os colchetes para representar a concentração mol por litro, tá bom? Então, vejam bem no exercício. Eu já sei quanto vale a concentração mol por litro. A concentração é 0,1 mol por litro. Então, basta substituí-la aqui, certo? E para achar ela em gramas por litro, eu tenho que determinar a massa molar de quem? Do soluto. Quem que é o soluto aqui? Quem que é o soluto? O soluto é o sulfato de alumínio, certo? O soluto é o sulfato de alumínio. Então, para converter a concentração 0,1 mol por litro em gramas por litro, basta multiplicá-la pela massa molar do soluto, que é o sulfato de alumínio. Então, vamos verificar o seguinte, a concentração dessa solução será igual à concentração mol por litro vezes a massa molar. Então, a concentração comum, que é esse C aqui, que é a concentração gramas por litro, é igual à concentração mol por litro vezes a massa molar. Tudo bem? Então, nós vamos ter essa relação. Nós sabemos que a concentração mol por litro da solução é 0,1. Então, substituir o valor da concentração por 0,1 mol por litro vezes a massa molar.
Mas qual é a massa molar do sulfato de alumínio? Para achar a massa molar do sulfato de alumínio, nós vamos ter que observar a tabela periódica. Então, o sulfato de alumínio, né, é uma substância que tem alumínio na sua constituição. Olha lá, o alumínio. E o alumínio tem massa 26,982. Como está em inglês, em português é 26,9, que nós vamos arredondar para 27, certo? Então, na fórmula do sulfato de alumínio tem o alumínio. Na fórmula do sulfato de alumínio tem o enxofre, certo? Veja que a massa do enxofre é 32,6. Então, nós vamos arredondar essa massa para 32. Tudo bem? Na fórmula do sulfato de alumínio, além do alumínio que está aqui presente, né? Além do enxofre que está aqui presente, nós também temos um outro elemento que é o oxigênio, certo? Olha aqui, ó, o oxigênio. E a massa molar do oxigênio, a massa do oxigênio aqui está em 15,99 ou 15,99, que nós vamos arredondar para 16. Então, fui lá na tabela periódica, tirei a massa do alumínio, que é 27, tirei a massa do enxofre, que é 32, tirei a massa do oxigênio, que é 16. O alumínio tem massa 27. 27 o quê? Unidades de massa atômica. A massa molar, então, vai ser 27 gramas por mol. Então, cada mol de alumínio pesa 27 gramas. Essa é a massa molar do alumínio. Qual que é a massa do enxofre? 32 unidades. 32 unidades de massa atômica. Um mol de enxofre pesará 32 gramas. Qual que é a massa do oxigênio? 16 unidades. 16 unidades de massa atômica. Quanto pesa um mol de oxigênio? 16 gramas. Então, a massa molar do alumínio é igual a 27 gramas por mol, a massa molar do enxofre é igual a 32 gramas por mol e a massa molar do oxigênio é igual a 16 gramas por mol. Visto que nós vamos usar para este exercício, vamos usar a referência massa molar. Muito bem. Então, prosseguindo o exercício, vamos calcular essa massa molar. Então, essa massa molar será igual. Se vocês observarem na fórmula, nós temos 2 alumínios. Então, eu vou ter que multiplicar 2 vezes a massa do alumínio, que é 27. Certo? Então, 2 vezes 27, que é a massa do alumínio. Mas, observe que nós temos assim, ó, SO4, que é o sulfato, que está entre parênteses e um 3. Ou seja, esse 3 multiplica tudo que está dentro do parênteses. Por isso que eu vou pôr aqui, ó, 3 vezes a massa do sulfato, tá bom? Então, ó, 3 vezes a massa do sulfato. É daí que vem esse 3. Perfeito. Então, 3 vezes a massa do sulfato. Tudo bem. Do sulfato, dentro do parênteses, então vou colocar aqui 3 vezes tudo que está dentro do parênteses. Eu tenho o enxofre, né? O enxofre que tem massa 32. Tudo bem? Dentro do parênteses eu tenho um enxofre. E dentro do parênteses eu tenho, dentro do parênteses, eu tenho 4 oxigênios. Então eu vou colocar aqui, ó, 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, eu vou colocar 4 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Muito bem. Então, verificamos, organizamos aqui para achar a massa molar do sulfato de alumínio. Fazendo o cálculo, 2 vezes 27 é igual a 54. O 3 está aqui, ó, multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses, né, que é o sulfato. Então, eu tenho 32, que é a massa do enxofre, mais 4 vezes 16 oxigênios. 4 vezes 16 é igual a 64. Tudo bem? Então, vamos resolvendo aqui nosso exercício.
54 mais 3 vezes o que está dentro do parênteses. Então, eu tenho 32 mais 64. 32 mais 64 é igual a 96. Então, vamos multiplicar 96 por 3, que é igual a 288. Então, agora eu tenho aqui 288 e nós vamos somar 288 a 54. E ao somar 288 com 54, vamos encontrar a massa molar do sulfato de alumínio, que é igual a 342 gramas por mol. Então, cada mol de sulfato de alumínio tem uma massa de 342 gramas. Muito bem. Então, eu sei que a concentração comum é igual à concentração molar vezes a massa molar. Então, a concentração comum é igual à concentração molar, que nós já temos, que é 0,1, vezes a massa molar, que é igual a 342 gramas por mol. Ao fazer este cálculo, nós vamos achar a concentração mol por litro, né? Então, vamos fazer o cálculo aqui. Vamos pegar a concentração do sulfato de alumínio, que está aqui no rótulo, que é 0,1 mol por litro, e vamos multiplicar agora pela massa molar, que nós já calculamos. A massa molar ela é igual a 342 gramas por mol. Então, vamos multiplicar, olha lá, 0,1 mol por litro vezes 342 gramas por mol. Observe que a unidade mol pode ser cancelada, então o meu resultado será dado... A unidade do meu resultado será de gramas por litro, já que nós cancelamos o mol no nosso cálculo. Quanto que é 0,1 vezes 342? Que é este cálculo que nós estamos fazendo aqui, ó. 0,1 vezes 342. Quanto vai dar isso? Quanto você disse? 34,2 gramas por litro. Então, a concentração molar, que é 0,1 mol por litro, convertida em gramas por litro, será igual a 34,2 gramas por litro. Então, aqui no rótulo do sulfato de alumínio está 0,1 mol por litro, mas poderia encontrar-se 34,2 gramas por litro, que trata-se da mesma concentração. A diferença está na representação. Uma está representada em mol por litro e a outra está representada em gramas por litro. Tá ok? Então vamos prosseguir. Observe então que 34,2 gramas por litro ou 0,1 aqui, deixa eu ver isso aqui, ou 0,1 mol por litro é a mesma coisa. Tudo bem? São concentrações com representações diferentes. Concentração comum, a gente relaciona a massa pelo volume. Concentração mol por litro, a gente relaciona a quantidade pelo volume. Assim nós trabalhamos. Prosseguindo. Então, veja bem, nós fomos lá na solução estoque, na minha solução de sulfato de alumínio, cuja concentração é de 0,1 mol por litro ou 34,2 gramas por litro. Peguei uma pipeta, pipetei 50 mililitros e transferi para um balão volumétrico de 500 ml. Olha lá, está descrito aqui, ó. Adiciona-se 50 mililitros ou 50 ml, que é a mesma coisa, da solução de sulfato de alumínio, aquela solução concentrada que está lá, que é a solução estoque, que está dentro do frasco, né? Adiciona os 50 ml da solução de sulfato de alumínio no balão volumétrico de 500 ml. Então, aqui nós estamos adicionando, veja, aqui dentro do balão, dentro deste balão, cabem 500 ml, mas eu não estou adicionando 500 ml dentro do balão.
dentro do balão, eu estou adicionando os 50 mililitros que eu tirei, certo? E qual que é o volume desse balão volumétrico? Está aqui, ó, o volume do balão volumétrico é igual, o volume do balão volumétrico é igual a 500 ml. Tudo bem? Quando que eu sei que eu cheguei nos 500 ml? Quando nós chegarmos até o menisco. Tudo bem? Então veja, tem uma marquinha vermelha aqui, ó. Essa marquinha é o menisco. Quando eu completar com água até o menisco, o volume final será de 500 ml. Então eu adicionei 50 mililitros da solução estoque e completarei com água até o menisco. Não pode passar do menisco, se passar do menisco tem que fazer tudo de novo, né? Completo com água. Então eu tenho uma solução de concentração 0,1 mol por litro, peguei 50 ml dela, joguei dentro do balão de 500 ml, completei com água para 500 ml. Então eu tinha uma quantidade de soluto que ocupava um volume de 50 ml, agora essa mesma quantidade de soluto ocupa um volume de 500 ml, ou seja, um volume 10 vezes maior. Tudo bem? Perfeito! Então, coloquei os 10 ml, pipetei os 10 ml, o próximo passo é adicionar uma água, né? Adicionar água, vamos pôr água destilada, e aí eu uso a expressão aqui QSP, tá? QSP, vou pôr aqui, ó, QSP. O que é QSP? É quantidade suficiente para, então eu vou adicionar uma água numa quantidade suficiente para encher este balão até a marca do menisco, ou seja, até completar o volume final de 500 mililitros. Este é o volume final. Bom, aí eu coloquei um pouquinho de água, fechei e homogeneizei, né? Nós vamos homogeneizar. E ao homogeneizar, eu percebo que o menisco aqui, ó, não foi atingido ainda, vejam. Então, eu tenho que colocar mais um pouquinho de água. Geralmente, no laboratório, a gente pega umas pipetinhas que parecem conta-gota e vai adicionando até acertar este menisco. Tudo bem? Porque o balão volumétrico ele tem uma alta precisão. É uma vidraria específica para isso. Uma vidraria específica para preparar soluções. Muito bem. E aí eu venho com um pouquinho de água, aí eu não usei uma pipeta de plaster, mas completei com água, com cuidado, um funilzinho ali, e pronto, né? Chegamos no volume final, 500 mililitros, né? O volume final é o volume após a diluição de 500 mililitros. Alguém aí está lembrando do volume inicial? Isso, volume inicial foi de 50 mililitros, né? O volume inicial de 50 mililitros. Na pipeta, pipetamos 50 mililitros e o volume final, 500 mililitros. Então, eu tenho uma quantidade de soluto que foi pipetado, que está presente em 50 mililitros, e agora essa quantidade de soluto está presente em 500 mililitros. Ou seja, está presente num volume maior. Se essa quantidade de soluto está dispersa em um volume maior, temos a indicação que a concentração diminuiu. Mas quantas vezes, hein? Olha, o soluto ocupava 50 mililitros. E agora o soluto ocupa 500 mililitros. Ou seja, ele ocupa um volume 10 vezes maior. O volume final é 10 vezes maior que o volume inicial. Então, imaginem quanto foi a diluição. Se eu já sei que a concentração mol por litro do sulfato de alumínio, antes de diluir, aqui ó, antes de diluir, a gente já sabia que a concentração era de 0,1 mol por litro. Depois eu diluí quantas vezes? 10 vezes. Então a concentração vai ser 10 vezes menor, certo? Então a concentração será igual a 0,01 mol por litro. Ou seja, será 10 vezes menor. É muito simples, é um raciocínio básico, é um raciocínio
um raciocínio simples que nós temos que treinar, tudo bem? Então vamos voltar lá. Voltando à nossa solução estoque, eu tenho lá o sulfato de alumínio, a concentração de 0,1 mol por litro, está estocado dentro daquele frasco, tá? Nós coletamos 50 ml, para coletar 50 ml nós usamos uma pipeta, né? Então o procedimento da pipeta é chamada de pipetação, tudo bem? Vamos lá, prosseguindo. E a concentração mol por litro, ela é dada, olha a discussão, pelo número de mols do soluto, número de mols de sulfato de alumínio, dividido pelo volume. Então, ao pegar o número de mols presente em 50 ml e dividir pelo volume de 50 ml, nós vamos achar a concentração de 0,1 mol por litro. Professor, antes de pipetar, eu tinha 1 litro. Então, a quantidade de soluto em 1 litro, ou seja, a quantidade de soluto presente em 1 litro, pegando o número de mol de soluto presente em 1 litro, dividido pelo volume de 1 litro, vai dar a concentração de 0,1 mol por litro? Sim, porque trata-se de uma solução, e nós sabemos que a solução é uma mistura homogênea. Muito bem, se nós isolarmos o número de mol, se nós pegarmos o número de mol e isolarmos, veja, ó, isolamos na equação. O número de mols será igual à concentração mol por litro, que aqui eu coloquei em colchetes, concentração mol por litro de sulfato de alumínio, vezes o volume. Neste caso, eu estou calculando aqui na pipeta, ou seja, vezes o volume inicial. Então, eu isolei o número de mols, tudo bem? Só que é o seguinte, como a concentração aqui está em mol por litro e o volume está em mililitro, nós temos que fazer a conversão do volume em litros para cancelar com a concentração mol por litro, porque aí o litro da concentração mol por litro cancela-se com o litro do volume. Muito simples, muito tranquilo, sem desespero. Então, nós temos que ajustar a unidade de volume. Matematicamente, eu gosto de substituir o milli, porque o milli é 1 sobre 1000. Isso é o milli. Ou 1 vezes 10 a menos 3. Então, eu sempre substituo o milli pelo 10 a menos 3. Então, quando eu vejo a expressão milli, eu vou lá e substituo por 10 a menos 3, que é 1 sobre 1000. E aí nós vamos fazer uma conversão bem rápida. Então, veja, 50 mililitros. Então, eu substituí o milli por 10 a menos 3. Então, antes era 50, esse que está em vermelho era o mililitros. Agora eu tenho 50 vezes 10 elevado a menos 3, que é o milli. E aí ficou apenas a unidade litro, ou seja, o volume de 50 ml é igual a 50 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Fazendo aqui o número de mols, eu já sei que a concentração de sulfato de alumínio é 0,1 mol por litro. E agora, eu sei que o volume é de 50 vezes 10 a menos 3 litros. Nós colocamos aqui. Basta fazer o cálculo, multiplicar 0,1 vezes 50 vezes 10 a menos 3. Eu vou aproveitar e vou cancelar a unidade litro. Veja que o que resta é o mol. Então, a minha resposta final será fornecida em mol. Então, fazendo este cálculo, né, a gente cancelando a unidade aqui, ó, litro, ó, passa a vara no litro, sobra a unidade mol para a gente como resposta. 0,1 vezes 50 é igual a 5, vezes 10 a menos 3. Então, nós vamos ter que o número de mols que está presente na pipeta em 50 mililitros são 5 vezes 10 a menos 3 mols. Então, se você pegar, sabendo que concentração é o número de mols dividido pelo volume, pegar os 5 vezes 10 a menos 3 mol e dividir por 50
vezes 10 a menos 3 litros, você vai achar o valor de 0,1 mol por litro. É importante a gente ir, voltar sempre para falar dos exercícios, tá bom? Bom, então vamos verificar que, olhando, né, nossa equação, o número de mols é 5 vezes 10 a menos 3. E analisando a fórmula, ó, então veja bem, em 50 mililitros, possui 5 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de alumínio. Então, eu adicionei dentro do balão volumétrico, ao inserir os 50 ml, nós adicionamos dentro deste balão volumétrico, né? Olha lá, nós adicionamos dentro desse balão volumétrico 5 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de alumínio. Ah, qual que foi a massa de sulfato de alumínio? Olha, bem simples, isso é bem simples. Se eu já tenho um número de mols, que é 5 vezes 10 a menos 3, se eu já tenho a massa molar, basta isolar a massa do soluto, né, e fazer essa multiplicação cruzada aqui. A massa do soluto é igual ao número de mols vezes a massa molar, mesmo porque nós já calculamos a massa molar de sulfato de alumínio. Então, o número de mols é a massa do soluto, né, ou seja, a massa do soluto é igual ao número de mols vezes a massa molar. Ah, o número de mols, 5 vezes 10 a menos 3. A massa molar, nós calculamos, né? A massa molar, ela é igual a 342 gramas por mol. Ah, perfeito. Então, eu vou pegar este 5 vezes 10 a menos 3 e vou multiplicar por 342 gramas por mol. Ao fazer esta multiplicação, eu percebo que eu posso cancelar algumas unidades, né? Aqui é mol, tá, pessoal? Aqui é o mol, aqui também é mol, tá? Mol. Então, eu posso cancelar mol com mol, então vai restar a unidade de grama. Então, a resposta será de 1.710 vezes 10 a menos 3 gramas, andando com a vírgula para a esquerda, 3 casas, né? Porque 10 a menos 3, eu posso andar 1, 2, 3, então vai ficar 1,71, né? Então, nós adicionamos dentro do balão volumétrico 1,71 gramas de sulfato de alumínio, ou 5 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de alumínio. Tudo bem? Então, em 50 ml tem 5 vezes 10 a menos 3 mol, ou em 50 ml tem 1,71 gramas de sulfato de alumínio, tá? Então, veja bem, nós pegamos a pipeta, dentro da pipeta, qual que é a massa de sulfato de alumínio que tem? 1,71 gramas de sulfato de alumínio, né? Porque a pipeta ela é de 50 ml. Qual é o número de mols? 5 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de alumínio. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando eu pego a pipeta e adiciono os 50 ml aqui, eu adicionei essa massa de soluto, ou a massa, ou se eu quiser a quantidade, ou 5 vezes 10 a menos 3, que é a quantidade. E detalhe, ao adicionar essa massa aqui, no final da diluição, ela continuará sendo a mesma massa do soluto. Por quê? Porque na diluição, nós não adicionamos soluto. Na diluição, nós adicionamos unicamente solvente. Então, o soluto, que é 1,71 gramas de sulfato de alumínio, que estava presente em 50 ml, foi jogado dentro do balão, adicionou uma quantidade de água suficiente para 500 ml, continua sendo 1,710 gramas de sulfato de alumínio. Só que 1,710 gramas de sulfato de alumínio estava ocupando um volume de 50 ml, certo? E agora, 1,710 gramas de sulfato de alumínio está ocupando um volume de 500 ml. Ou eu posso dizer o seguinte,
eu posso dizer que 5 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de alumínio estava aqui em 50 ml. Adicionei uma quantidade suficiente para 500 ml, né, de água, e a quantidade que eu tenho aqui continua sendo 5 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de alumínio, só que ocupando agora um volume igual a 500 ml. Tá, prosseguindo. Então vejam bem, pessoal, concentração comum é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Qual que é a massa do soluto? 1,710 gramas de sulfato de alumínio. Beleza. Qual que é o número de mols de soluto que eu tenho? 5 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de alumínio. Então, 5 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de alumínio pesam 1,710 gramas. Bom, então eu sei que a concentração antes, que é a massa do soluto dividido pelo volume, nós vamos isolar a massa do soluto e vamos verificar que a massa do soluto é igual à concentração vezes o volume. Aí depois da diluição, eu tenho concentração depois, volume depois, e a massa do soluto continua a mesma, como ela não muda. Então, vou pôr aqui, ó, a massa do soluto é igual à concentração depois da diluição vezes o volume depois da diluição. Tudo bem? Então, nós vamos ter a fórmula matemática, já que a massa do soluto antes é igual à massa do soluto depois, é a mesma fórmula matemática que eu trabalhei lá no início. Vai ser, né, igualando, olha lá, concentração vezes o volume é igual à concentração depois vezes o volume depois. Depois do quê? Depois do quê? Depois da diluição. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Aqui nós estamos falando da concentração gramas por litro, mas também podemos fazer a mesma analogia para a concentração mol por litro. A diferença é que aqui, ao invés de usar a massa do soluto, que é 1,710 gramas, nós vamos usar o número de mols. Então, eu vou isolar. Eu sei que o número de mols é igual à concentração mol por litro vezes o volume. Então, o número de mols do soluto é igual à concentração mol por litro, no caso 0,1 mol por litro, vezes o volume, que no caso era 50 ml. Aí, depois que diluiu, né, o número de mols, depois que diluiu, ele é igualzinho ao número de mols antes da diluição, ou seja, ele continua sendo 5 vezes 10 a menos 3. Só que a concentração vai ser menor, que essa daqui é a concentração mol por litro da diluição, vezes o volume da diluição, que será um volume maior. Lembra que a concentração é inversamente proporcional ao volume, né? Quanto maior o volume, menor será a concentração. Então, como o número de mols antes da diluição, que no caso aqui era 5 vezes 10 a menos 3, é igual ao número de mols depois da diluição, que no caso continua sendo 5 vezes 10 a menos 3, nós podemos igualar essas duas equações. Vejam. Então, o número de mols antes, posso aqui, ó, colocar aqui, ó, veja, é igual o número de mols depois, que é o mesmo, não muda, e o número de mols depois, vamos mudar aqui de cor, o número de mols depois vai ser a concentração depois vezes o volume depois. Então, eu sei que a concentração antes da diluição vezes o volume antes da diluição é igual à concentração depois da diluição vezes o volume depois da diluição. Então, chegamos nas equações matemáticas. Então, nós temos a equação matemática que fala da concentração comum, que é aquela concentração cuja unidade é dada em gramas por litro, ou nós temos a diluição, a fórmula matemática da diluição da concentração mol por litro, que vai ter aí o mesmo princípio. Aqui, se vocês observarem, eu usei na concentração mol por litro duas fórmulas. Uma fórmula, eu uso a expressão desse M, que é a concentração mol por litro, né? E na outra fórmula eu uso o colchete, que representa a mesma coisa. Ó. Esse M, que é a concentração mol por litro, é igual ao colchete. Aqui, ó, a concentração depois, também eu usei o M, ó, que é o mesmo. São só representações
matemáticas. Então, vamos lá, voltando à minha solução estoque. Ela tem uma concentração de 0,1 mol por litro, né? 0,1 mol por litro, ou 342 gramas por litro, que vai dar aí, né, que representa a mesma concentração. A diferença é que uma fala gramas por litro, que é massa pelo volume, e a outra mol por litro, que é quantidade pelo volume. Muito bem. Então, nós temos as duas equações da diluição, tá? Nós temos aqui concentração antes da diluição vezes o volume antes da diluição, que é igual à concentração depois da diluição, né? Cores primárias aqui, deixa eu alterar. Que é igual à concentração, vou pôr aqui, ó, depois da diluição, vezes o volume depois da diluição. Ou eu poderia dizer o seguinte, a concentração mol por litro antes da diluição, vezes o volume antes da diluição, é igual à concentração mol por litro depois da diluição, vezes o volume depois da diluição. Essa é uma analogia que nós também podemos fazer, né? Então, simplificando, ó, concentração antes, nós já calculamos aqui, ó, 34,2 gramas. Coloquei aqui, ó, 34,2 gramas por litro, vezes o volume antes. Qual que foi o volume antes? 50 mililitros, que é igual à concentração depois. Onde que é a concentração depois? Aqui, ó, depois que eu diluir, né? Que é igual à concentração depois, que é o que eu quero saber. Quanto vale a concentração depois que eu adicionei uma quantidade de água suficiente para 500 ml? Qual foi o volume depois, o volume final? O volume final foi igual a 500 ml. A gente inverte a equação. Então, pus aqui, concentração depois vezes 500 ml é igual a 34,2 gramas por litro vezes 50 ml. Aí nós vamos isolar a concentração depois. Para isso, a gente vai passar o 500 ml dividindo. Então, observem que eu posso cancelar a unidade mililitro com a unidade mililitro. Por isso, eu não precisei mudar o volume aqui, porque vai cancelar. E aí, a gente sabe que 50 dividido por 500, se a gente simplificar, né, 50 por 50 é 1, 500 por 50 é 10, vai ficar que a concentração depois é igual a 34,2 gramas por litro dividido por 10. Sendo assim, o nosso resultado será de 3,42 gramas por litro. Então, veja, eu peguei 50 ml da solução estoque, cuja concentração era 34,2 gramas por litro, coloquei dentro do balão volumétrico, completei com água destilada até 500 ml, e a concentração, que era de 34,2, passou a ser 3,42 gramas por litro. Ou seja, a concentração 3,42 gramas por litro, ela é 10 vezes menor que a concentração 34,2 gramas por litro. E isso explica, isso tem explicação, né? Isso tem explicação pelo fator da diluição que nós usamos. Então, aqui nós falamos de concentração gramas por litro, e aí vamos usar agora a concentração mol por litro. Veja, então eu tenho a concentração antes. Qual que é a concentração antes? Está aqui, ó, 0,1 mol por litro. A concentração antes é a que está aqui dentro, ó, da pipeta, né? Os 50 ml, 0,1 mol por litro, que está presente no volume de 50 ml, vezes a concentração depois, vezes o volume depois. Qual que foi o volume depois? O volume depois foi igual a 500 ml. Vamos inverter? Concentração depois vezes o volume depois é igual a concentração antes vezes o volume antes. Agora, a gente pode até isolar aqui a concentração depois. Para isso, basta passar dividindo o 500. Então, nós vamos perceber que dividindo aí o 500,
eu posso cortar, né, mililitro com mililitro, a gente corta e vai chegar na mesma expressão matemática que nós tínhamos aqui antes, ó. 50 sobre 500, se simplificar 50 por 50 vai dar 1, 500 por 50 vai dar 10, então a gente vai ter um fator de diluição aí de 10 vezes. Então, eu vou pegar a concentração inicial e vou dividir por 10. Qual que é a concentração inicial? 0,1 mol por litro. Né? E aqui, logicamente, essa unidade foi cortada, vamos tirar ela daqui, porque eu cortei ela aqui, ó, mililitro com mililitro. Então, vamos apagá-la aqui, ela foi cortada. Então, 0,1 mol por litro dividido por 10 vai dar quanto? 0,01 mol por litro. Então, percebam, pessoal, que a concentração inicial, que era de 334,2 gramas por litro, ou 0,1 mol por litro, foram as duas divididas por 10, porque trata-se da mesma diluição, porque eu tinha uma quantidade de soluto presente num volume de 50 ml, diluir para 500 ml. Então, a concentração vai diminuir 10 vezes, porque 500 ml é 10 vezes maior que 50 ml. Então, um soluto que vai ficar numa concentração, num volume, um soluto que ocupava um volume, que vai ocupar um volume 10 vezes maior, a concentração vai ser 10 vezes menor. De novo, um soluto que estava presente num volume, né, ao ser diluído, ele passa a ter um volume 10 vezes maior. Ou seja, aquele mesmo soluto passa a ocupar um volume 10 vezes maior. Se aquele mesmo soluto passa a ocupar um volume 10 vezes maior, a sua concentração será 10 vezes menor. Se o soluto ocupa um volume, né, posterior 10 vezes maior, a sua concentração será 10 vezes menor. Tudo bem? Isso é importante para a gente poder entender diluição. Diluição está presente aí nas nossas avaliações, tá? E lembrando aqui, ó, vou deixar apagadinho aqui, que o ml nós cortamos. Perfeito. Então, antes, concentração grama por litro, 34,2 gramas por litro. Concentração mol por litro, 0,1. Antes era quando? Quando nós tínhamos aqui 50 mililitros. Depois, né, 500 mililitros, ou seja, um volume que é cerca de 10 vezes maior que o volume inicial. Então, a concentração que era 34,2 gramas por litro, ela passa a ser 10 vezes menor, 3,42 gramas por litro. Aquela concentração que era de 0,1 mol por litro, passa a ser 10 vezes menor, 0,01 mol por litro, porque nós fizemos essa diluição, né? Diluímos 10 vezes. Perfeito. Então, se você, olha o raciocínio, ó, pá, se você pega aqui, ó, volume final e divide pelo volume inicial, você vai perceber quantas vezes a diluição foi ocorrida, em quantas vezes ela ocorreu. Qual que era o volume final? 500 ml. Qual que era o volume inicial? 50 ml. 50 ml a gente pipetou lá no início do nosso exercício, certo? E o volume final foi igual a 500 ml. Então, se você divide o volume final pelo volume inicial, 500 dividido por 50, nós vamos achar o 10, que é justamente isso, ó, 3,42 gramas dividido por 10 é igual a 3,42 gramas por litro. Então, repetindo, 34,2 gramas por litro dividido por 10 vai ser igual a 3,42 gramas por litro. Ou 0,1 mol por litro dividido por 10 vai ser igual a 0,01 mol por litro. Então, 10 é o meu fator de diluição, que eu posso achá-lo pela divisão do volume final
Eu pego o volume final e divido pelo volume inicial, que no caso 500 dividido por 5. Então, em nossas considerações finais, eu peço para vocês reverem essa aula, reveja a aula, estude diluição, façam as anotações, eu divaguei bastante, então é importante estudar, tá bom, pessoal? Até a próxima, pessoal!